A gente está de volta aqui no Morning Show da Jovem Pan. A Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele está sem partido e é suspeito de ter encomendado a morte da vereadora Marielle Franco há 6 anos. Mais cedo, o Conselho de Ética abriu um processo de cassação do mandato dele. O pedido foi apresentado pelo PSOL há 18 dias. Ele e o irmão, Domingos Brazão, foram presos no dia 24 de março, suspeitos de terem encomendado a morte da vereadora lá no Rio de Janeiro. Sâmia Bonfim, que teve o irmão executado em um quiosque, cobra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. A gente tem um trecho desta fala da deputada. Muitos parlamentares, direta ou indiretamente, têm relação com as milícias. Portanto, soltar Chiquinho Brazão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. O deputado federal Carlos Jordi defende a punição. Nós também vamos ouvir a manifestação do deputado federal Carlos Jordi. Se o deputado, ele cometeu esse crime bárbaro, um crime brutal, que ele seja de fato punido por isso, que ele seja responsabilizado por isso. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça, eu nem tenho contato com esse deputado, não sou amigo desse deputado. Já cometeram diversas barbaridades aqui, que inclusive a Câmara dos Deputados acabou aceitando, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que não cometeu também crime e não foi inafiançável. E abriu-se um precedente muito perigoso, e caso nós aceitemos mais uma vez isso, poderá se tornar uma situação muito mais perigosa para o futuro do parlamento e da democracia. O advogado do deputado Chiquinho Brazão, Kleber Lopes, contestou que haja estado de flagrante para justificar a prisão do parlamentar, e a gente também vai ouvir. Todos nós sabemos, é público e notório que a prisão do parlamentar está alicerçada única e exclusivamente em uma delação premiada. E para a perplexidade da defesa, fizemos um requerimento ao eminente ministro relator para que a defesa pudesse conhecer os termos da tal delação premiada, para que a defesa pudesse exercer o sagrado direito de representar o seu cliente de maneira satisfatória. E hoje, chegando nesta casa, fui intimado da decisão do eminente relator, que indefere o acesso à delação. Tá aí algumas manifestações que aconteceram ontem lá na Câmara dos Deputados, em que se decidiu que se mantém a prisão de Chiquinho Brazão. A votação foi por maioria, uma votação de alguma maneira até surpreendente, porque tivemos muitos votos para que o Chiquinho Brazão fosse solto, mas o resultado é que ele permanece preso, Mano Ferreira. Correta decisão da Câmara dos Deputados, que dá um sinal claro de que o nosso parlamento não acha que assassinato faz parte de prerrogativa parlamentar. Porque o que estava em julgamento nesse caso concreto, a gente precisa entender a lógica. O que é que prevê o nosso desenho institucional? Que quando um deputado é pego envolvido num crime, a justiça tem a prerrogativa de fazer a punição, mas submete a prisão para avaliação do parlamento com que objetivo? Como um escudo em função da nossa experiência com a ditadura, para garantir que se trata de uma prisão que faz sentido e não uma prisão que seja, de alguma forma, uma perseguição política ou que ataque as prerrogativas do mandato parlamentar. O que é protegido pelo foro privilegiado, o que é protegido por esse instituto de submeter a prisão à votação na Câmara, são as prerrogativas do deputado federal. Ou seja, é para que a Câmara proteja o mandato. O que está em questão, no caso do Chiquinho Brazão, não é a atividade dele como representante do povo carioca. É o envolvimento em obstrução de justiça e no assassinato de uma política adversária dele, da vereadora Marielle. Ou seja, isso não faz parte de prerrogativa parlamentar para ser protegido pela Câmara dos Deputados. Então, acertou a Câmara ao, nesse caso concreto, dizer que o parlamento brasileiro não considera assassinato e obstrução de justiça como prerrogativas do parlamentar e, portanto, ele tem que ficar preso.
Ô Felipe Monteiro, você que é nosso advogado aqui, eu quero saber a sua opinião jurídica a respeito disso, porque os parlamentares que votaram pela soltura do Chiquinho Brazão estão dizendo que a prisão é ilegal, ela não respeita o texto da Constituição, de que só pode haver prisão em flagrante delito, o que não foi o caso, e por crime inafiançável e tal. A prisão do Chiquinho Brazão é prisão preventiva, é outro tipo de prisão. Mas daí, Felipe Monteiro, quero a sua análise, porque quem faz a revisão legal de uma decisão do STF é o próprio STF. Quem revisa a decisão monocrática é a turma, quem revisa a decisão da turma é o plenário, e aí, se alguém está achando que essa prisão é ilegal, pelo seu advogado, vai lá e recorra no próprio judiciário. No Congresso Nacional, a discussão não seria política? A natureza dessa votação, dessa análise, não seria de natureza política? Eu quero saber a sua opinião, Felipe Monteiro. Porque até porque, se são parlamentares que julgam, é político. É político, não é isso? Não é. Assim como é o impeachment, assim como é a cassação do Conselho de Ética, enfim. Senão seriam juízes. Primeiro é o seguinte, Koba. Primeiro, que o que aconteceu com a Marielle foi um absurdo. Né? Eu quero mais que as pessoas sejam processadas e condenadas, né, por esse crime bárbaro. Né? Um crime contra uma política é um crime contra a democracia, porque, infelizmente, cala a voz destoante, né, e discordante. Então, a gente não pode, de forma alguma, tolerar. Mas, por outro lado, Koba, eu entendo, essa foi minha defesa contra algumas questões da Lava Jato, e foi uma defesa também que eu faço contra vários expedientes do inquérito que está no STF. Né? Não dá para a gente começar a querer relativizar a nossa Constituição Federal, não dá para a gente querer relativizar, né, o Estado democrático de direito. A Constituição Federal, ela é clara ao falar que deputados e senadores só podem ser presos em prisão em flagrantes por crime inafiançável. Né? O caso do Chiquinho Brazão não foi prisão em flagrante, que aconteceu há muitos anos atrás, e não foi crime inafiançável. Né? Apesar de algumas pessoas quererem colocar a questão da obstrução de justiça e a questão da organização criminosa na cola do Chiquinho Brazão, o que, na minha opinião, deve ter sido, né, esses dois crimes não são crimes inafiançáveis. Na jurisprudência do STF, por exemplo, entende que a organização criminosa só é crime inafiançável quando é utilizada para cometer crime inafiançável também. Como assassinato. Então, nesse caso específico, na prisão em flagrante. Então, não dá para a gente relativizar a nossa já combalida Constituição Federal. O que o Congresso está fazendo, o que a Câmara, na verdade, os deputados fez em relação a esse caso, é colocar na mão do STF para decidir o que é impunidade e o que é prerrogativa e imunidade dos parlamentares. Depois, não vão chorar por aí que os direitos foram relativizados. Eu até, como defensor, né, de um Congresso com mais governança, eu acho que tem que mudar a Constituição Federal e tem que tirar essa imunidade formal da Constituição Federal. Na minha opinião, é um absurdo, né, político não poder ser preso, né, não poder ser decretado prisão preventiva. Mas essa é a minha opinião. Está na Constituição Federal essa prerrogativa, está na Constituição Federal essa determinação. Então, se nós somos contra como sociedade, e eu sou contra, vamos lutar para mudar esse dispositivo. Mas da forma como está na Constituição Federal, não dá para você concordar com o que o Congresso fez. E falar que é um julgamento político é outro erro. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem a prerrogativa de analisar a constitucionalidade de lei. Ela faz a análise de constitucionalidade também. Mas e a análise de constitucionalidade é uma atividade jurídica, não só política. Mas é político também. E não é político? São os políticos claro que fazem e não é político? São representantes do povo. Mas a questão é que é um dispositivo constitucional que está na nossa legislação. Sim. A questão é jurídica. É jurídica, não é política. Ô, Telhada, mas deixa a gente dar um passo atrás e vamos pensar em que contexto foi escrito este texto na Constituição que dá ao Congresso o poder de manter ou não uma decisão do Judiciário. Esse texto foi colocado na Constituição em 1988, depois de um período de ditadura. Exato. E aí, na Constituição, a gente tem os 3 poderes estabelecidos ali já nos primeiros artigos, em que, pela letra da Constituição, eles são independentes e harmônicos. Me parece que este artigo prevê simplesmente garantir a independência do poder legislativo, ou seja, em algum caso que o Judiciário, claro, numa hipótese outra que não esta, que o Judiciário queira
mexer na independência do Legislativo, prendendo parlamentares, a Câmara está aqui para proteger interferência no poder. O que não parece ser o caso do Chiquinho Brazão, que mandou matar Marielle segundo a investigação da Polícia Federal. Tem este detalhe aí. Será que a gente não deveria dar uma interpretação mais ampla, histórica, sistemática, para esse trecho da Constituição que dá ao Poder Legislativo? Muda a Constituição. Fez a Câmara dos Deputados. E aí, muda a Constituição. Eu sou a favor de mudar. Eu também sou a favor. Aliás, tem muitas mudanças que acho que já está na hora de a gente rever na Constituição Federal. O artigo 53 traz a imunidade de opiniões, palavras e votos e traz também a prisão apenas por crimes em flagrante delito e por crimes inafiançáveis. Ao meu ver, essa questão chamada foro privilegiado para político está errado. O político que manda matar alguém, que dirige bêbado, que usa droga, que não tem a ver com o exercício do mandato dele, tem que responder pelo crime que ele comete. Eu sou totalmente contra foro privilegiado para político, seja quem for. Inclusive eu, hoje, na função de deputado estadual, não preciso nada de foro privilegiado. Ele tem que ser exemplo. Todo político eleito pelo povo tem que ser exemplo, tem que ser o primeiro a cumprir a lei, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Esse é um caso complexo, entendo a discussão política, entendo a abertura, muitas vezes, de um novo entendimento quando se mantém a prisão, porém, no meu caso específico, não tive a oportunidade de voltar porque sou deputado estadual em São Paulo, mas a manutenção da prisão, ao meu ver, é acertada porque esse indivíduo, esse deputado federal, Chiquinho Brazão, em liberdade, poderia sim, um potencial enorme, um risco gigante de interferir nas investigações, de fugir, de se esquivar da justiça. Os elementos são vários, tem um lastro muito grande na investigação, delação premiada. Enfim, acerta o Congresso quando vota pela manutenção da prisão, nesse caso específico, um caso de assassinato, de obstrução da justiça e outros crimes imputados a ele. Oninho, eu quero saber se você vai concordar com o Felipe Monteiro, porque eu acho que ele está esperando por isso. Eu quero a sua opinião. Não vou, Kobayashi, vou ficar com você nessa aí, porque você trouxe um argumento que era o que eu ia trazer. Existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade, sim, uma das formas de interpretação da lei é essa aí que você falou, que você chamou de interpretação histórica, e que a gente fala assim que é importante a gente entender qual que era o espírito daquela lei, qual que era a vontade do legislador com aquela lei. E você falou muito acertadamente que a finalidade do foro privilegiado é garantir a independência do Poder Legislativo. No caso do Chiquinho Brazão e do assassinato brutal da Marielle, do motorista, não tem nada a ver com a independência do Poder Legislativo, não tem nada a ver com as atribuições parlamentares do deputado. Foi um crime que chocou muito toda a opinião pública do Brasil. Nesse ponto, o Mano tem razão, tem sim o aspecto político da decisão, porque ali nós temos na casa os representantes da sociedade brasileira. Então, é todo um contexto. No caso aí, é uma possibilidade da interpretação literal da lei, mas eu particularmente prefiro que a gente trabalhe com outras formas de interpretação que são previstas nos princípios do ordenamento jurídico brasileiro, tanto em doutrina, quanto em jurisprudência, quanto nos próprios princípios da Constituição. Então, acho que sim, tem que ser levado em conta qual que era a finalidade desse artigo e ele não se aplica. Acho que o Congresso agiu acertadamente mantendo a prisão do Chiquinho Brazão. Fala, Mano. Eu só queria destacar que também não foi uma inovação. O Congresso a Câmara acabou repetindo o precedente que levou à prisão de Delcídio do Amaral, anos atrás, quando ele era líder do PT no Senado na época e foi preso pela mesma razão, inclusive por obstrução de justiça em flagrante. Fala, Pepe. Não, a Câmara errou no caso de Delcídio Amaral, errou no caso do Nelson Vieira. Ao meu ver, acertou no Errou no caso do Nelson Vieira. E está errando no caso do Chiquinho Brazão. Eu falo isso com dor no coração, né? Eu queria que ele fosse processado, julgado, condenado agora, já de antemão. E assim, como esse argumento que você falou, por exemplo, da questão histórica, né? Se atualmente a regra está antiquada, está ultrapassada, muda a Constituição Federal. Mas enquanto está lá o dispositivo na Constituição Federal, tem que cumprir e tem que se observar, né? E eu digo outro, existe um princípio baseado no direito que restringe, artigo que restringe direito, né,
tem que ser interpretado da forma mais restritiva possível, né? Então, assim, não dá para você... E artigo que amplifica direito constitucional tem que ser interpretado da forma mais ampla possível. E essa é uma prerrogativa dos parlamentares, né? E tem que ser interpretado da forma correta. Está na Constituição Federal, tem que ser... Desculpa, eu concordo que tem que tirar a imunidade parlamentar formal, mas não dá para você achar que tem que ser feito na canetada. Ô, PP, tirando a questão técnica jurídica agora, o advogado Felipe Monteiro, o PP aqui do nosso Morning Show, você acha que o Chiquinho Brazão ia gerar problema se ele tivesse solto? Poderia influenciar na investigação ou não? Acho que sim, claro. Eu como advogado, como... Não, como o nosso PP. Não, a acusação dele... Então é bom que ele fique preso, não, né? A acusação dele é que ele é líder de milícia, né? E consegue... E está encrustado dentro do poder executivo, das polícias, inclusive até do judiciário, né? Então, com toda certeza, ele poderia exercer uma influência. Mas o que acontece é o seguinte, a gente sempre discute no Brasil, infelizmente, a perfumaria, a gente discute questão profunda. Vamos mudar a legislação, vamos mudar a Constituição Federal. Tem uma questão profunda aí, a infiltração do crime organizado nas esferas do poder. Como que você contém isso? Infelizmente, a gente age de acordo com o calor popular, né? E calor popular, às vezes, erra. É claro que erra. Assassinato de uma vereadora. Nem tem processo aberto, mano, ainda. E que recado seria dado... Tem processo aberto ainda. O Chiquinho solto, que recado seria dado à sociedade, à população? Né? Como que ficaria isso? O clamor popular tem que ser levado em consideração. Não tem que levar em consideração. São pessoas votadas também pelo povo. Não tem que levar em consideração. Se fizer uma enquete na rua... O que ataca a prerrogativa parlamentar é assassinar uma vereadora. Agora eu concordo que a justiça... Teve processo, mano. Boa frase, Mano Ferreira. Óbvio. Vamos lá, a gente vai Tá condenando já o Chiquinho Brazão. A gente vai voltar a falar sobre isso. Nem teve processo ainda. Calma aí, vocês dois. Acusou. Nem teve processo aberto. Calma aí, vocês dois. A gente vai voltar a falar sobre isso, até porque a investigação acabou e já está na mesa do procurador da República para oferecer ou não uma denúncia. Essas são cenas dos próximos capítulos. Felipe Monteiro, Conselho de Ética. Capitão Telhado, tem a possibilidade de cassação, inclusive, no próprio Congresso Nacional.